vamos falar um pouquinho sobre um vetor de doenças que é o Aedes aegypti. Esse pernilongo, vamos chamar assim esse vetor, ele transmite uma porção de doenças, cujas mais conhecidas são a febre amarela, que transmitiu até o século passado de uma maneira muito importante, que é aí que aparece Oswaldo Cruz, na erradicação do Aedes aegypti, da febre amarela. E mais recentemente, uma epidemia que está a todos os momentos com a gente, que é a dengue. E o que tem acontecido com ele? Novas doenças aparecem transmitidas por esse vetor. Chikungunya, com um nome esquisito, é um nome que vem da África, de uma tribo, é uma doença transmitida pelo Aedes aegypti que causa um problema mais importante, que é dores nas articulações. Você tem como dengue, você tem febre, você tem dor de cabeça, tem dores musculares, mas fica com uma dor articular tão intensa, que as pessoas não conseguem, no momento inicial, de deixar de ir ao pronto-socorro. Não é infrequente as pessoas terem que ir diariamente ao pronto-socorro buscar tomar analgésico ou buscar algum tipo de lenimento ou de alguma coisa para que essa dor desapareça. E o que é mais importante é que essa dor pode demorar até 2 anos em alguns casos. Não é uma doença grave, não causa mortes, dengue causa poucas, não é uma doença grave também. Mas chikungunya, ela causa muito menos mortes, mas ela causa um processo crônico que as pessoas demoram às vezes para tirar esses processos, essa dor dele. E não é só chikungunya. Mais recentemente, o nome mais estranho ainda que chikungunya, eu não conhecia, não tinha ouvido falar ainda, numa doença muito discreta chamada Zika. A Zika, Z-I-K-A, é uma doença que apareceu umas semanas atrás, se ouviu falar muito, na Bahia. E o que acontecia? Parecia que a pessoa estava com dengue, tinha um pouco de dor muscular, aparecia manchas no corpo, exantema, e a pessoa fala assim, olha, o que é isso? É dengue? Exames negativos. Será que é chikungunya? Exames negativos. E é uma doença que acontece na África também e que é uma doença que causa exatamente isso. Febre discreta, dores discretas, mas o que mais caracteriza é uma exantema. A pele fica cheia de manchas, é como se fosse um sarampo, né? E demora alguns dias e vai embora, com poucos sintomas, sintomas muito discretos, e as pessoas, né, às vezes percebem, fiquei doente e passou, né? Mas é uma doença que também é transmitida pelo Aedes aegypti. O Aedes aegypti, até o nome mostra muito claramente, Egito, né? Ele vem da África. Traz para nós doenças com a globalização, traz também doenças que não eram comuns entre nós. A febre amarela veio com os navios negreiros da África, né? A dengue veio, o Aedes já estava aí, né? O dengue veio quando o Aedes voltou a colonizar o Brasil todo. Ele chegou a ficar depois de Oswaldo Cruz, o Aedes chegou a erradicar do Brasil. Foi numa época que teve um grande esforço nacional na busca de erradicação do Aedes, tirar esse vetor de cá. Agora ele voltou e voltou para ficar. Hoje as grandes cidades, os grandes centros urbanos estão todos infestados pelo Aedes e essas doenças parece que se comprometem a fazer companhia para todos nós. Então é interessante que nós conheçamos, não são doenças graves, mas doenças que estão presentes conosco. E o que nós fazemos para evitar isso? Evitar que o Aedes se procrie na nossa casa, que tem pé na nossa região, evitando água parada. A fêmea põe os ovos na água parada e ela precisa de sangue, por isso que elas ficam na casa, perto de pessoas para poder ter o sangue, picar, tomar o sangue para poder procriar-se. Se nós não tivermos água parada dentro de casa, nós não temos, por exemplo, dengue em casa, não vamos ter chikungunya em casa, não vamos ter qualquer outra doença que possa Zika, por exemplo, em casa. E para isso é sempre uma atenção importante. Quais são esses focos mais importantes? Geralmente aquele prato do vaso de planta, que a gente agua a planta, fica aquela aguinha lá. É lá que o Aedes fica. Às vezes é num ralo de esgoto. Às vezes é num pneu que nós deixamos no quintal, ou um vasilhame, um pet que está lá. Às vezes é o telhado, as calhas estão entupidas. Ou seja, qualquer água parada, ela pode facilitar a procriação do Aedes e com isso pode facilitar que nós possamos ter doenças insuspeitadas, porque esse Aedes parece que transmite uma porção de coisas, entre elas essas que nós comentamos com vocês hoje.